Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para o encontro num dia que está cheio de nuvens por muitos lados, muitas fumaças, muitas pessoas com apreensões, muitas pessoas com muitos temores, mas eu quero aqui dizer para vocês que o mundo não acabou não. Existe uma frase que foi cunhada por um jogador de futebol da seleção brasileira em 1958, o Didi, que nos treinamentos sempre ali estava sofrendo dribles, estava sempre sendo ultrapassado. E aí ele foi cobrado pela imprensa e ele mandou uma frase que se eternizou, que treino é treino e jogo é jogo. O que quer dizer isso? A vitória de Trump nos Estados Unidos se deu em meio a uma enxurrada de retóricas virulentas, retóricas que perturbaram a nossa sanidade mental, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e para nós com um efeito especial porque a extrema-direita aqui no nosso país, como ela é extremamente servil, então aquilo que eles reproduzem aqui no nosso país tem um impacto que é mais irritante, porque é o servilismo daquilo que já é uma coisa abjeta. E agora, diante da vitória de Trump, algumas coisas vão servir bastante para nós no Brasil, para nós sabermos como enfrentar essa realidade. Porque é um processo que é dialético, né? Ou seja, a cada ação vai merecer uma reação e dessas histórias, desses conflitos de interesses, surgirão sínteses, surgirão formas de formatar o comportamento das sociedades, do mundo político. E nós devemos sempre ter em mente que o que aconteceu nos Estados Unidos fazia parte de um jogo de ganha-ganha. Ganha-ganha para as grandes corporações, as grandes empresas, as empresas multinacionais, transnacionais, a indústria militar, complexo militar dos Estados Unidos e aquilo que a gente chama de Deep State, o Estado profundo, o Estado que ninguém enxerga. Então, todo o discurso, toda a retórica de Trump durante a campanha foi uma coisa. Agora, a prática, o jogo, será outra coisa completamente diferente. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é a história do planeta aqui que nos mostra, a história da humanidade. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos específicos dessa história toda. E claro, né, também estou chateado, como todos vocês. Mas a chateação dentro dessa perspectiva de apenas ter mais uma pessoa que está enchendo o saco perto da gente. Não mais que isso. Antes de entrar aqui nas especificidades do nosso tema de hoje, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, como eu estou aqui num ambiente aberto, então vamos ter interferência aqui de um barulho ou outro, né? Mas vocês que nos acompanham aqui vão dar esse desconto. Eu tinha feito um dever de casa ontem, quando eu estava analisando quem são os principais apoiadores, tanto da campanha de Trump quanto a campanha de Kamala Harris, né? E eu chamo a atenção de vocês para essas incoerências, essas incongruências todas desse mundo da extrema-direita. Aqui no Brasil a gente escuta o tempo todo que eles lutam contra uma coisa chamada sistema. Mas que sistema é esse que eles lutam? Só se for um sistema interplanetário. Porque se tem alguma coisa que faz parte do sistema no mundo, é a figura de Trump e as pessoas que estão ao seu redor. Gente, a campanha de Trump arrecadou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E a campanha é totalmente financiada pelo setor privado, pela economia privada, pelos grupos de interesses. Os grupos dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Vem dinheiro de fora. Por exemplo, uma das principais doadoras de Trump é uma pessoa de Israel. É a senhora Miriam Anderson, ela é de Israel, mas ela tem 6 cassinos em Las Vegas. Tem uma fortuna de 36 bilhões de dólares. É uma das principais doadoras do Partido Republicano. E aí vocês acham que ele está recebendo essa grana de uma pessoa como essa? Só para ele fazer o que ele quer? E aí tem mais, né? O Don Ahem,
tem empreiteira em Las Vegas, a fortuna de 10 bilhões. E essa gente doa assim 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. O maior doador do Trump foi o Elon Musk, que doou algo em torno de 500 milhões de dólares, sem falar na influência que ele exerceu através da rede social dele. Uma eleição é muito diferente da que nós temos aqui no Brasil. Os republicanos, eles viram aonde que Trump se deu mal na eleição passada e eles fizeram uma ofensiva muito grande nos estados chaves, com campanhas milionárias, como a que fez Elon Musk, distribuindo $1 milhão num sorteio fake de pessoas que já eram escolhidas com antecedência para receberem aquele prêmio, né? E isso fez com que a opinião pública desses estados se movesse também em direção ao que estavam recebendo de informações pelas redes sociais, essas propagandas. Lembrando que nos Estados Unidos não há uma justiça eleitoral. Não havendo justiça eleitoral, todas as demandas, todos os truques, todas as picaretagens, todas as influências econômicas são discutidas na justiça comum de cada estado. E cada estado vai ter um entendimento diferente sobre uma questão que acontece também no outro estado. Ou seja, uma verdadeira bagunça, uma eleição que é federalizada, mas não tem um órgão central que julgue as discrepâncias, os crimes e o abuso do poder econômico, o poder midiático. Então, é nesse contexto que nós tivemos as eleições nesse país. Uma eleição que já em outras oportunidades já teve os mesmos tipos de vícios, com supressão de eleitores, regras montadas em cima da hora, discriminação eleitoral, possibilidade de recursos infindados, um tumulto no processo de apuração, no processo de eleição. Então, foram muitos fatores no meio dessa história toda. E essa história toda produziu essa figura do Trump, que recebeu, gente, dinheiro do George Bishop, que tem empresa de petróleo e gás, tem uma fortuna de 9 bilhões de dólares. Timothy Dunn, também bilionário de petróleo e gás. Antônio Gracias, um dos sócios da Tesla, com uma fortuna gigantesca. Diane Hendricks, que foi... Essa história é curiosa, né? Ela foi coelhinha da Playboy, aí casou com um bilionário, e o bilionário, mais um tempo para frente, morreu, e ela herdou um complexo de lojas de material de construção, igual a gente tem no Brasil, a Leroy, uma multinacional, né? E também doou uma grana, conservadora, a ex-coelhinha, né? O Robert Wood Johnson, simplesmente com a fortuna de 16 bilhões de dólares, que dono, né? A família dono da empresa Johnson & Johnson, também doou uma grana preta. O Ian Cohn é um ucraniano, dono do WhatsApp, uma fortuna de 19 bilhões, também mandou uma grana para o Trump. Eu quero ver como é que vai ser agora o Trump com o Zelensky. Aí o Zelensky está esperando aí que o Trump jogue o complexo militar para destruir a Rússia, né? Acho que ele vai ter que esperar sentado aí. E tem vários outros, né? Outros personagens o Richard Curtis, que tem corporação de prédios em Nova York, 75 complexos de prédios em Nova York, é grana pra caramba, né? Douglas Leone, é banqueiro de fundo de investimentos, e também sócio da Apple. O Jimmy Long, que tem um complexo de lojas tipo McDonald's, tem 2.700 lojas nos Estados Unidos. Tem Jeff Sprecher, que é dono de corretora, presidente da Bolsa de Nova York. Gente, é muita gente. O Timothy Mellon, que é de petróleo e gás, doou 50 milhões de dólares. O Jeffrey Palmer, dono de construtoras, também doou 16 milhões de dólares. Gente, então, que sistema é esse que Trump viria a combater? Que essa extrema-direita pensa que Trump vai combater? O problema todo está no campo moral, né, das pautas morais. Porque as pessoas que lutam por liberdades nos Estados Unidos vão ter agora um governo que está pouco se lixando para essas pessoas. Um governo armamentista, um governo contra os direitos das mulheres, direitos de minorias, uma figura com comportamento visivelmente racista, xenófobo. Então, para as pessoas que estão nesses grupos sociais nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, vão sofrer
as consequências desse aspecto psicanalítico e também na sua existência, as que estão dentro dos Estados Unidos e as que sonhavam ir para os Estados Unidos também. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da geopolítica, gente, nós estamos diante de situações complexas. O Trump não é dono do mundo, ele não vai fazer as coisas da cabeça dele, são muitos interesses, até mesmo quem apoiou Kamala tem interesses também, interesses financeiros, interesses econômicos. Então, o jogo que vai ser jogado, ele é por baixo, ele acontece muito por baixo das figuras que a gente vê. Não só Trump, mas as figuras do staff dele, como Biden, as figuras de Biden, o staff dele, como as figuras de Obama e de qualquer outro ex-presidente norte-americano, são complexos que atuam nesse complexo sistema geopolítico que existe no mundo. Para nós aqui no Brasil, o que isso serve para nós? Que o presidente Lula ele tem que agora abraçar com todas as forças uma luta para se preparar, para preparar o nosso país para essa onda que vai vir. Essa onda com discurso moral, que no final da história tem uma influência política e tem uma influência econômica. Do ponto de vista dos processos contra a figura do inelegível e o clã, olha, a gente está esperando o pronunciamento, aliás, o pronunciamento não, né? A ação do Procurador-Geral da República, porque essa eleição de Trump, em absolutamente nada, pode mover qualquer processo, pode retroceder qualquer coisa que já tenha sido julgada, pode intimidar o ministro Alexandre de Moraes, os ministros da Suprema Corte, pode alterar a legislação brasileira, a Constituição brasileira. Portanto, se essa gente está esperando que essa eleição de Trump simplesmente paralise processos que vão condenar essa turma toda, eu acho que eles estão muito enganados. Eu acho que a euforia ela se contrastará muito com a decepção. Esses que estão achando agora que elegeram o dono do planeta e que o dono do planeta vai mudar a realidade aqui no Brasil, a decepção para essas pessoas será maior. Melhor assim, porque nós ficaremos olhando à distância e mandando também aquela outra frase, né? Quem ri por último, ri melhor. Mas a gente não pode desguarnecer, não. O presidente Lula tem que vir para as redes sociais, ele tem que, agora de uma forma mais intensa, se comunicar diariamente com as pessoas, fazer exposição do que representa o governo dele, e é um dever de todos nós, do senhor Paulo Pimenta, dos ministros mais antigos do governo Lula, dos quadros partidários, líderes de outros partidos, todos eles atraírem o presidente Lula para cumprir as pautas que fizeram com que ele se elegesse, em contraposição a esse mundo negacionista todo. Então, não dá para a gente simplesmente continuar a jogar o jogo, já que usei essa expressão do futebol, como ele tem sido jogado até agora. É bom que a gente saiba que esse processo aconteceu há 2 anos antes das eleições presidenciais do nosso país, para a gente preparar a opinião pública, para a gente estruturar os discursos, as pautas, as lutas aqui no nosso país, porque um episódio que aconteceu, uma eleição nos Estados Unidos, teremos aí repercussões pontuais na economia e tal, mas o principal é no aspecto moral e como isso vai incensar a extrema-direita no mundo inteiro. Mas vai incensar muito nesse plano moral com repercussões eleitorais se não houver sabedoria, não houver consciência e não houver força para esse tipo de enfrentamento. Em relação a isso, nós estamos aqui para isso, né? Então, gente, muita calma nessa hora, jogo é jogo, treino é treino, ou treino é treino e jogo é jogo, né? A fila vai andar e vamos falar sobre mais alguns aspectos no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!